Olá, olá, minhas queridas amigas, meus queridos amigos. Que Jesus nos abençoe e se mantenha entre nós. A todos eu formulo votos de paz, de bem, saudando a cada um de vocês, ouvintes e internautas da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Dando continuidade ao nosso programa Ao Encontro de Jesus. Hoje eu quero conversar sobre a parábola dos trabalhadores da última hora, ou simplesmente a parábola dos trabalhadores da vinha, que está constante do Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versículos de 1 a 16, e que Kardec trouxe igualmente no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Conta o evangelista que Jesus narrou uma história, uma parábola, dizendo que o reino dos céus é semelhante a um pai de família que, saindo numa localidade, começa a convocar trabalhadores para trabalhar na sua vinha. E sai logo na primeira hora, acerta com esses trabalhadores o pagamento de um denário, que é a contraprestação devida por um dia de trabalho. E depois ele torna a sair na terceira hora e convoca mais uma vez trabalhadores para a vinha, e depois faz o mesmo na sexta hora, na nona hora e por fim na 11ª hora, ou seja, na hora 11, quando ele mais uma vez convoca os trabalhadores e a todos ele promete pagar um denário pelo dia de trabalho. Quando aqueles terminam o seu trabalho, ambos se enfileiram e percebem que o dono da vinha começa o pagamento por aqueles que trabalharam por último. E o valor é exatamente o mesmo, um denário. Aqueles que começaram o seu turno mais cedo começaram a se questionar, mas espera aí, nós começamos bem mais cedo e vamos receber a mesma coisa daqueles que trabalharam bem menos que nós, daqueles que só começaram na 11ª hora, na última hora, e eles foram cobrar explicações. E eis que o dono da vinha: mas eu não sou justo com vocês? O combinado não foi que eu pagasse um denário pelo trabalho realizado? Não me é lícito estabelecer um preço para cada um dos meus trabalhadores e honrá-lo conforme o trabalho de cada um? E termina essa parábola dizendo: muitos serão chamados, poucos os escolhidos. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Nós precisamos estabelecer, lembrando de programas anteriores, que a parábola é uma narrativa simbólica, onde nós precisamos extrair os símbolos como propostas de ensinamento moral para cada um de nós. Eu quero começar dizendo sobre a questão das horas, porque a contagem das horas no antigo reino de Israel era diferente dos dias atuais, porque se contava as 12 horas do dia e as 12 horas da noite. Eram 2 turnos, e cada turno dividido em 4 períodos, de forma que o turno da manhã, ou o turno do dia, da luz, começava ali por volta das 6 horas da manhã e terminava às 6 horas da tarde, ou às 18 horas, como nós conhecemos aqui no Brasil. Então, no primeiro momento que o senhor da vinha sai a assalariar, é às 6 horas da manhã. A terceira hora corresponde àquilo que no Brasil nós intitulamos como sendo 9 horas da manhã. A sexta hora é para nós o meio-dia. A nona hora representa para nós as 3 horas da tarde ou as 15 horas. E a 11ª hora é para nós às 5 horas da tarde ou às 17 horas. São os trabalhadores da última hora, porque começando o turno da noite de 17 a 18 ou de 5 às 6, são aqueles que trabalharam no último momento. E qual é o grande ensinamento dessa parábola? Percebam, quem é o Senhor da vinha, senão Deus, que por meio de Jesus vem nos chamando a trabalhar no bem, a servir conforme as nossas possibilidades, a dar o melhor de nós na tarefa do amor, da caridade,
mas as pessoas são chamadas no momento em que se apresentam para o trabalho, no momento em que se encontram dispostas. Diz o benfeitor André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, para uns o trabalho foi logo no início do dia, para outros no meio-dia, mas para uma parcela considerável são os trabalhadores da última hora. Agora, o interessante é que esses que começaram no primeiro momento, mas nós vamos receber a mesma coisa? Sim, porque o trabalho no bem não se conta pelas horas trabalhadas, mas se conta pela dedicação, pelo trabalho realizado, por nós termos começado uma tarefa e terminado essa tarefa. Não se conta a nossa dedicação no bem pelo número de horas que passamos trabalhando, mas pela efetiva dedicação, por colocarmos o melhor que nós tivermos naquele mínimo que podemos dar, mínimo de tempo. E por isso o Senhor da Vinha disse: o combinado não foi que eu pagasse 1 denário, eu estou sendo justo com todo mundo. Para mim não importa quem começou mais cedo ou quem começou mais tarde, o importante é que vocês cumpram o trabalho, que vocês laborem e que essa vinha se torne produtiva. Quem são os trabalhadores, senão nós mesmos? E observem, cada um com suas possibilidades, cada um foi chamado num determinado momento, teve o despertamento do coração, sentiu os olhos brilharem ante o chamado do Senhor. Mas nós não seremos diferentemente aquinhoados por Jesus, porque Jesus honrará o seu compromisso independente de quem nós sejamos, independente da hora que tivermos começado o trabalho, porque para Jesus, para o Senhor da Vinha, o importante é que nós cumpramos a nossa tarefa. Meus amigos, nós estamos no mundo como grandes servos da gleba do Senhor. Nunca se esqueçam disso. Nunca se esqueçam de que nós podemos e devemos trabalhar. Não importa se um trabalhou mais ou se outro trabalhou menos, o importante é nós nos dedicarmos. Fazer o que estiver ao nosso alcance, dar o nosso máximo em cada pequena coisa que nós fazemos. Esse é o grande sentido dessa parábola. E muitos poderiam perguntar, mas Rafael, no final, o evangelista que traz a narrativa de Jesus diz que muitos serão chamados, poucos serão os escolhidos. Em verdade, todos nós somos chamados, independente da hora. A questão da escolha aqui é porque nem todos nós estaremos capacitados para produzir. Mas isso não quer dizer que Jesus deixará de nos amar. Isso quer dizer capacitação para o trabalho. E quando nós fazemos um link dessa parábola com o momento que a Terra está passando, que momento é esse, meus amigos? Se não um momento de transição planetária. Um momento em que a nossa Terra deixará de ser um mundo de provas e expiações, onde ainda impera o mal, onde ainda nós temos dores, dificuldades que representam para nós provas e expiações, e passaremos a um mundo em regeneração. Um mundo onde ainda o bem não predomina, mas já existe mais paz, mais equilíbrio, onde, como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, aqueles que já caminharam aurem novas forças. Nós nos encontramos num momento de definição, de compromisso, de olhar para Jesus e dizer: eu estou contigo, eu vou contigo, porque somos nós os trabalhadores da última hora. Somos nós que, quando olhamos para trás, seja atrás nessa vida, seja atrás em vidas pregressas, quantos foram os nossos erros, os nossos equívocos, quantas foram as oportunidades que nós desperdiçamos. Mas agora,
nós somos chamados mais uma vez nesse momento de transição para virar de um turno para outro turno, no sentido simbólico da parábola, ou para, nesse momento de transição, quando o planeta se apruma, se melhora, nós igualmente nos melhorarmos enquanto seres humanos. Procurando ser a nossa melhor expressão, procurando amar mais, servir mais, perdoar mais e eleger o Evangelho como a bússola para os nossos passos. Pensemos nisso. E eu quero aqui nos nossos finalmente abrir uma consideração do benfeitor Emmanuel, que comentando essa parábola no livro Pão Nosso, no capítulo 29, ele diz assim: onde quer que estejas, recorda que te encontras na vinha do Cristo. Ou seja, nós somos trabalhadores do Cristo e devemos colocar a mão na charrua do trabalho e seguir em frente. E Emmanuel diz ainda mais: trabalha para o bem geral, mesmo assim, porque o Senhor concedeu a cada cooperador o material conveniente e justo. Eis o nosso mundo, de infinitas possibilidades para nós trabalharmos, infinitas possibilidades de nós semearmos. Não nos preocupemos com os resultados agora, mas nos preocupemos com dar o nosso melhor plantio, oferecer a nossa melhor semeadora. Não olhemos para trás com um sentido de culpa, de remorso, porque talvez sejamos nós próprios aqueles que fomos chamados na terceira, na sexta, na nona hora. Mas Jesus, tão bom, tão misericordioso, agora nos chama novamente. Vem, Rafael. Vem você da Web Rádio Fraternidade que está me escutando, porque eu te amo, porque eu confio em ti e porque eu sei que nessa última hora você vai assumir o seu compromisso e vai seguir comigo. Vai dar o seu melhor nesse grande período de transição, nessa hora que termina o turno do dia e depois de passar o turno da noite, é o amanhecer de uma nova era. É um mundo regenerado, mas para tanto, nós precisaremos trabalhar. Confiemos em Jesus e entreguemo-nos a essa vinha de oportunidades onde cada um é convidado a dar o melhor das suas possibilidades. Ele veio, pão da vida, luz do mundo. Tinha um olhar quente e profundo e sublime tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, ele ilumina, e as nuvens mais escuras, ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma, e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Ele, Jesus, veio para movimentar as nossas estruturas, veio para nos convidar a ser esses trabalhadores da última hora. Então, miremos nele e peçamos: esteja conosco, Mestre amado. Nos ensine a seguir em frente, ainda com as mãos cansadas, ainda com os joelhos desconjuntados, sê por nós. Abençoe a Web Rádio Fraternidade nos seus trabalhos realizados. Abençoe a todos os ouvintes, todos os internautas. Abençoe aqueles que sofrem. E propicia que o mundo, ainda tão tumultuado dos dias atuais, possa ser bafejado por esses benfeitores que nos circundam e que nos amam. Muito obrigado por tudo e que assim seja. Meus amigos, um beijo grande. E até semana que vem. Tchau, tchau.